dentista! Hoje eu vou te falar os 4 passos para vender mais na sua clínica odontológica. É isso mesmo. Transformar leads em pacientes e crescer sua clínica de forma estratégica, e vamos direto ao ponto. Os 4 passos são: primeiro, contato que converte, ou seja, quando o teu paciente entrar em contato com você, como que você fala com esse paciente? Segundo passo, consulta que fecha. Muitos dentistas fazem consulta de pacientes que vêm da internet como se fossem pacientes de indicação. E normalmente a consulta não é igual. E fechamento estratégico, existe uma maneira de fechar que faz sentido para o teu paciente. E depois que você fecha, um acompanhamento e fidelização desse paciente, entregando aquilo que você fechou. E eu vou passar por esses 4 passos nesse conteúdo de hoje. E por que você faz isso, né? Por que eu trouxe esse conteúdo? Porque hoje tem um problema onde muitos leads entram, mas não viram pacientes, e daí fica um monte de dentista falando que só vem paciente ruim da internet. Algumas consultas terminam com vou pensar e já volto, vou falar com o meu marido, vou falar com a minha esposa, e sem um método claro, você depende do acaso. Você nunca vai ter estabilidade, previsibilidade e eficiência dentro da tua clínica. E vamos ser bem honestos aqui, o acaso não paga a conta de ninguém. Por isso eu quero trazer para você nesse conteúdo um processo que realmente feche os orçamentos e traga os pacientes particulares para a tua clínica. Bom, e como que eu faço um primeiro contato que converte? Muitos dentistas nem controlam isso na tua clínica. E são 3 Cs para que você tenha fechamentos na tua clínica: contato, consulta e casos fechados. Então, quando eu faço um orçamento, eu tenho muito contato que chegou na minha clínica, eu tenho algumas consultas e eu tenho menos casos fechados. Quando o teu funil ele é mais cilíndrico, quando você começa a ter contatos que convertem em consultas, consultas que convertem em casos fechados, você pode ter um funil mais cilíndrico, você não precisa de tanto paciente entrando em contato com você. Então, seja rápido na tua resposta, crie uma conexão, use script claro e personalizado. Quando eu falo script, não é ter uma resposta pronta, é você ter uma sequência para falar com o teu paciente. Eu gosto muito da técnica SPIN, onde você faz 4 tipos de pergunta para o teu paciente. Faz perguntas sobre a situação, sobre o problema, sobre a implicação do problema e sobre a necessidade de solução. Quando você tem essa técnica, você sai do passivo numa ligação para o ativo de uma ligação. Então o paciente te liga perguntando o preço e você pergunta para ele: tá, mas qual aparelho você vai querer? Você vai querer o aparelho invisível? Você precisa usar qual tipo de attachment? Você vai usar qual tipo de bracket? Você sabe essa resposta para saber o preço do aparelho que foi te dado? Então são importantes essas informações para que eu passe o preço para você. E você sai daquela posição de só ficar falando tem que agendar uma avaliação, tem que agendar uma avaliação, e passa para a posição de quem comanda aquela ligação. Então o primeiro contato é super importante para você ter esses pacientes fechando. 60% de comparecimento estão no primeiro contato. Uma consulta que encanta também não é uma consulta que eu falo de trazer café, pôr a música, nem TV no teto. Para mim, consulta que encanta é aquela consulta que resolve o problema do paciente. Por isso que para mim consulta é sobre conexão, não é só técnica. Tem muito dentista que fica só na técnica. É importante entender as dores, os desejos do teu paciente, criar empatia e entregar valor. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma paciente minha que chamava Débora, e essa paciente chegou na clínica e falou: ó, tá tudo bem com os meus dentes, eu só vim aqui conhecer o tal do implante. Eu falei: Débora, pode ir embora, porque aqui eu só atendo quem tem problema em relação ao tratamento de implante, quem precisa de implante. Ela falou: não, mas eu quero saber um pouco mais. Eu falei: então, por que você me procurou? Quais são as dores? O que você viveu que te fez ter esse problema? Ela falou: não, é porque eu sou casado, daí eu vou escovar minha prótese, eu preciso fechar o banheiro. Eu falei: cara, deixa eu entender, você usa a prótese há quanto tempo? Eu uso há 30 anos. Eu perdi meus dentes por causa disso, disso e disso. Meu pai me trouxe num pau de arara, me deu de presente uma dentadura. Então, quando eu conheço a dor do meu paciente, quando eu entendo os desejos do meu paciente, é mais fácil de eu vender tratamentos de alto valor. E tem muito dentista que na hora dessa avaliação se preocupa mais com coisas externas do que de descobrir quais são os desejos e dores do teu paciente. Nas avaliações, foque mais em entender, em conhecer o teu paciente no processo de avaliação, para que você consiga ter resultados
e fechamentos de alto valor. O terceiro passo de uma avaliação que converte é um fechamento estratégico. O que eu falo sobre o fechamento estratégico? Deixa eu passar meu slide aqui que eu não estava passando. O que é um fechamento estratégico? É quando você mostra o teu valor e não o preço, destaca o benefício do teu tratamento e transforma as dúvidas em decisões confiantes. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma ordem para você passar o preço. Você pode passar o preço de várias maneiras, mas durante anos eu descobri uma ordem que você pode passar o preço. Você pode fazer uma super promessa, trazer uma plausibilidade, contar a tua história, entregar o conteúdo, falar do bônus, falar da garantia e passar o preço. Nessa ordem de 7 passos, você consegue ter uma ancoragem no teu valor e o teu paciente pega confiança. Então, como é que eu passava o preço para o meu paciente? Eu falava, Débora, e se eu te falar que eu posso resgatar o teu casamento em apenas 3 dias através do tratamento de implantes dentários? Isso talvez seja muito bom para ser verdade, mas se eu não tivesse visto isso acontecer com 1.200 pacientes meus, eu não estava aqui falando para você. A grande verdade é que eu nunca quis ser dentista, eu queria fazer hotelaria e turismo. Mas a partir do momento em que eu atendi o primeiro paciente, eu percebi a transformação que eu poderia causar para esses meus pacientes e descobri qual era a minha missão de vida: resgatar a autoestima, resgatar a verdadeira alma dos meus pacientes através do tratamento de implantes dentários. E a grande verdade, Débora, é que eu já cobrei muito caro para fazer esse tratamento. E hoje, com apenas 5 implantes na parte de baixo, eu consigo fixar a tua prótese. E quando eu fixo a tua prótese, você volta a ter segurança, ter autoestima e assim pode resgatar o teu casamento. Débora, eu já cobrei 50 mil por esse tratamento, mas hoje eu não preciso fazer isso. Eu tenho os meus fornecedores, tanto de laboratório quanto de implante, que estão nessa jornada comigo. E hoje eu consigo fazer apenas por 20 mil, por 18, por 15, por 10, seja lá o preço que você cobra. Entende que quando eu tenho um processo, quando eu tenho uma ordem a ser seguida, eu consigo ter resultados reais dentro da minha clínica, que não é sorte, que é igual fazer implante. Existe uma ordem, existe uma sequência para você poder ter os seus pacientes particulares. E depois que eu fecho esse orçamento, eu vou lá, acompanho, fidelizo os meus pacientes. Nem todos os pacientes decidem de imediato. Então eu posso mandar mensagem para esse meu paciente depois. Esteja disponível para resolver as dúvidas e entenda, principalmente, o porquê que esse paciente não fechou com você. Então fidelize os pacientes para retorno, peça indicações. Tudo isso é importante para que você tenha os teus pacientes fechados, para que você consiga ter esses pacientes fechados por bastante tempo e te gerando. E quando você não resolve esses problemas, o que acontece? Os leads continuam sendo perdidos, consulta não gera fechamento, o crescimento da tua clínica estagna e o mercado ele não espera você aprender ou você evoluir. Ele está acontecendo, você participando dele ou não. E a gente tem uma solução aqui que é o nosso software de gestão de clínica, onde ele tem uma área de orçamento que eu vou mostrar para você. Então, quando a gente tem um orçamento visível para o meu paciente, que ele entende o que ele está recebendo, o que ele está tendo na clínica, eu consigo ter clareza sobre o tratamento. Então aqui, ó, eu tenho o cliente, o João, e eu vou fazer um orçamento dele. E o João, sei lá, precisa de uma psectomia. Primeiro que aqui na área de orçamento, todos os preços eles são padronizados. Né? Então, vou fazer uma cirurgia ortognática, vou fazer uma cirurgia pré-protética, uma drenagem, um enxerto, está tudo aqui padronizado. Lógico, aqui são valores fictícios que eu estou trazendo para vocês para que fique claro. Então, vamos supor, deixa eu ver aqui, vou pegar uma psectomia birradicular. Aí eu abro aqui e já aparece para mim um odontograma. Então eu vou fazer uma psectomia aqui ó, no dente 36 e vou adicionar o orçamento do seu João. Então já fica claro ali. E daí quando eu vou para o fechamento, eu já tenho aqui, salvo o orçamento, deixo salvo para eu falar com ele depois, tudo que eu conversei com ele, fiquem abertos, eu tenho controle de quais orçamentos eu fiz, eu tenho controle de quem eu posso ligar. E a parte mais importante aqui que eu acho do sistema é o relatório de mídias. É o relatório do sucesso que eu tenho dentro de cada mídia. Alguns dentistas fazem mídias em vários lugares e às vezes não conseguem saber quais são os resultados que eles têm em relação a isso. Então eu vou pegar aqui uma data mais antiga, vou pegar do ano passado aqui, que esse aqui é a nossa área de teste, e vou dar um buscar. Então quando eu conheço o meu funil, ó, por exemplo, aqui eu tenho Instagram, Facebook, indicação, Google, WhatsApp. Aqui eu tenho os fechamentos que vieram de cada área, ó. Quantos clientes vieram de cada um. Mas para mim o mais importante é esse relatório aqui. Então aqui eu tenho do Instagram, vieram 50, eu tenho agendado 36, eu sei quanto veio
de cada mídia. Lógico que aqui está equivocado o relatório, mas eu sei exatamente o que cada mídia me trouxe de resultado. E quando eu sei o que cada mídia me trouxe de resultado, eu sei em qual mídia investir. Eu sei qual mídia está me trazendo mais fechamento. Então veja, quando eu tenho um sistema onde eu tenho uma avaliação padronizada a respeito de valores, de nomes de tratamento, onde eu tenho um relatório padronizado a respeito de qual mídia esse paciente veio, qual fechamento ele teve, eu consigo decidir em qual mídia eu coloco o dinheiro. E isso que é importante em um sistema. Muita gente compra sistema porque é mais bonito, porque o botão é verde. O DH Smile é o único sistema que tem a metodologia Inove 5D de gestão de clínica odontológica dentro dele. A gente tem uma condição especial para quem está assistindo esse vídeo. Nós vamos fazer a migração para você e dar o treinamento para a tua secretária poder alimentar o sistema. Então, se você quer ter um sistema de gestão, ter um curso para mostrar para você como funciona o processo dentro do sistema, é só clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo para você poder fazer parte desse mundo chamado DH Smile, que é o melhor software de gestão de clínica do mundo. Um grande abraço e até a próxima.